Shalom, boa noite. Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua casa, sobre a sua vida. Vamos iniciar mais um culto ao Senhor, amém? Nos render em adoração, crendo que o que há de vir é muito maior e melhor do que o que estamos vivendo. Gostaria que você abrisse sua Bíblia em 2 Coríntios 4. Vou ler a partir do versículo 16, que diz assim: por causa disso, nós não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior pereça, contudo o homem interior é renovado dia a dia. 17, porque a nossa leve aflição, a qual é momentânea, opera por nós um extraordinário peso eterno de glória. 18, não olhamos para as coisas que se veem, mas para as coisas temporais, mas para as coisas que não se veem, são eternas. Nós precisamos estar conectados com o Pai, queridos. Precisamos estar conectados com Deus, que nos abençoa e nos presenteia o tempo todo com coisas espirituais. Sabe, tem uma glória que há de vir muito melhor e muito maior do que as aflições momentâneas. Existe uma glória da parte de Deus para a minha vida, para a sua vida, que ainda que o nosso corpo físico ele pereça, espiritualmente nós temos algo muito melhor da parte do Deus nos esperando. Uma casa melhor, uma vida melhor, uma companhia melhor. Sabe, existe um tempo que está se chegando sobre as nossas vidas, que vai se cumprir o que a profecia de Deus sempre determinou. Está chegando um tempo onde Jesus ele vai voltar e vai buscar a sua igreja. Então nós temos que nos conectar com aquilo que Deus prometeu e parar de olhar apenas para as dificuldades que nós podemos ver neste mundo. Nós precisamos colocar o nosso coração na expectativa de que o que está por vir é muito melhor. O peso de glória que Deus vai derramar sobre mim, sobre você, é muito melhor e muito maior do que essas aflições momentâneas. Precisamos estar conectados com Deus para que Ele nos ensine qual é a boa e perfeita e agradável vontade do Pai. Você tem ouvido a voz do Senhor? Deus tem falado contigo? O que Deus tem falado para você? Qual é o caminho que Deus tem te direcionado? Sabe, nós precisamos nos desligar um pouco dessa nossa vida racional, dessa nossa vida momentânea, dessa nossa vida apenas dos nossos desejos e nos conectar com aquilo que Deus quer, aquilo que Deus está direcionando. Então conecte-se ao Senhor, queridos. Ouça a voz de Deus. Ele está falando contigo de várias formas. Deus está falando através de pessoas, Deus está falando através de louvores, Deus está falando através de situações que vocês estão vivendo. Se conecte com Ele e deixe que o Espírito Santo trate o seu coração em nome de Jesus. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos, Pai. Senhor, eu creio que a glória que há de vir é muito melhor e muito maior. Senhor, eu estou aqui disposto a te servir, disposto a caminhar de acordo com a tua palavra, disposto, meu Pai, a caminhar de acordo com os teus desejos. Senhor, que o Senhor possa estar confortando meu coração, que o Senhor possa estar me instruindo, que o Senhor possa trazer uma paz para mim, meu Pai, porque mesmo quando eu estiver de frente de dificuldades, mesmo quando eu estiver de frente com lutas, eu não venha temer, eu não venha, meu Pai, vacilar, eu permaneça focado, permaneça firme, porque eu sei, Senhor, que sozinho eu vou me abalar, mas o Senhor está comigo, o Senhor está comigo dia a dia, o Senhor está conosco, o Senhor jamais abandonou o seu povo, o Senhor jamais abandonou a mim. Então, Senhor, eu me coloco aqui como filho, Senhor, como servo, Senhor, como teu amigo, disposto, Senhor, a viver de acordo com a tua vontade, disposto a viver os teus sonhos para a minha vida, pois eu sei que os teus sonhos são melhores que os meus, eu sei que os teus planos são maiores do que os meus. Então eu quero estar conectado contigo para que eu possa viver e usufruir
de maneira plena a plenitude da tua graça, de maneira plena a plenitude, meu Pai, de todas as coisas que o Senhor tem preparado para mim. Deus, eu me coloco na tua presença com um coração sincero, que o Senhor possa estar olhando para dentro de mim e ver a verdade, que o Senhor possa estar olhando para dentro de mim e encontrar o coração de um verdadeiro adorador, o coração de alguém disposto, meu Pai, o coração de uma pessoa que erra sim, mas uma pessoa que se arrepende. Senhor, eu me coloco na tua presença, meu Pai, disposto a te obedecer, disposto, meu Pai, a tentar mais uma vez, a ir contra as minhas vontades. Senhor, eu peço que o Senhor me ensine, meu Pai, que o Senhor me ensine qual é o caminho, que o Senhor me instrua, meu Pai, porque eu sei que eu erro muitas das vezes nos meus achismos. Então que o Senhor possa estar mudando a minha mente, que o Senhor possa estar mudando o meu coração, e eu não venho estar desconectado de Ti, eu não venho estar, meu Pai, conectado com as coisas deste mundo. E eu te agradeço pelo Teu amor, e eu te louvo, te adoro, em nome de Jesus. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Senhor dos senhores, a sua face brilha mais que o sol, e seus olhos são como chamas de fogo. Na sua boca há uma espada afiada, em tua coxa está escrito: Rei dos reis, Senhor dos senhores, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Emanuel, Emanuel, Rei dos reis, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Emanuel, Emanuel, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Emanuel, Emanuel, Rei dos reis, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Rei dos reis, Emanuel, Emanuel. A sua face brilha mais que o sol, e seus olhos são como chamas de fogo. Na sua boca há uma espada afiada, em sua coxa está escrito: Rei dos reis, Senhor dos senhores, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Emanuel, Emanuel, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Emanuel, Emanuel, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Emanuel, Emanuel, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Emanuel, Emanuel. Oh, 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 oh.
Emanuel, Emanuel, oh, 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 Emanuel, Emanuel, oh, 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 Emanuel, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Emanuel, Emanuel, Rei dos Reis, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Emanuel, Emanuel. E tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. E tu és o único motivo que me fez chegar. E tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. E tu és o único motivo que me fez chegar. Os sinos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. E tudo está preparado. E tudo está preparado aqui, a casa e meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os sinos e os sinos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Que teu é o reino e a glória
pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. E só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. E não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. E não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo. Glória a Deus. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro. Aleluia. Não há outro como nosso Deus, amém? Não há outro como Jesus. Glória a Deus, aleluia. Não há ninguém como nosso Deus, na verdade. Não há outro como Jesus. Não há ninguém que se compare ao Senhor. Não há ninguém que se compare à presença dEle, à glória dEle. E é uma honra, queridos, poder adorar esse Deus, né? Você e eu somos privilegiados de poder adorar o Senhor, não é verdade? De poder entoar cânticos ao Senhor. E nessa noite eu queria liberar uma palavra sobre a sua vida, queridos, e que você possa ouvir a voz do Senhor, amém? Eu queria que você acompanhasse também a palavra de Deus com a sua Bíblia aí, que a gente vai ler alguns textos, e era bom você acompanhar, para você ler a palavra de Deus, amém? Deixa aberto aí, queridos, em Amós, os profetas aí, quase entrando no Novo Testamento, amém? Amós é um texto muito interessante, queridos. Às vezes a gente não tem muito a ciência daquilo que se diz no Antigo Testamento, a gente não é tão relevante, porque algumas pessoas têm na mentalidade que o Novo Testamento já passou e que já foi. Só que a gente aprende muito, querido, com a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor não é aquilo que a gente achar bom, não é aquilo que a gente acha agradável. Nós não podemos pegar a palavra de Deus e tomar só as coisas boas da palavra de Deus. E Amós é exatamente isso. Deus abençoe. Amós é exatamente isso. Porque o profeta Amós começa a liberar uma palavra sobre as nações,
sobre algumas nações, sobre um povo, sobre alguns povos. E você vai ler o livro de Amós, você vai ver uma mensagem de juízo sobre o povo. Uma mensagem dura, uma mensagem pesada, que talvez se alguns ouvissem hoje em determinadas igrejas, eles não permaneceriam ali, né? Talvez se algum pastor começasse a trazer uma mensagem de juízo parecida com essa de Amós, as pessoas ficariam ofendidas, não iam querer ouvir, iam dar as costas. Mas Deus é amor e também Deus é justiça. A última vez que eu ministrei, eu falei sobre o amor de Deus, sobre manifestar o amor. Só que nós não podemos permanecer somente no amor de Deus, achando que Deus é só amor. Porque Deus, Ele é completo. E junto com o amor, vem o juízo, vem a justiça, vem a repreensão. E Amós declara muito isso. E por isso eu queria ler com você Amós. Já deu um bom tempo para você abrir em Amós aí. E eu queria acompanhar o texto de Amós do capítulo 1 até o 8. Então a gente vai pulando alguns textos para a gente poder entender o contexto aqui de Amós. Porque, só para a gente contextualizar aqui, o profeta Amós começa a falar sobre um juízo sobre o povo. E por isso a gente entende que há um tempo para todas as coisas. Há um tempo de plantar, há um tempo de colher. E aquele povo plantou. E houve o tempo de colheita do povo. E assim nas nossas vidas. Quando a gente semeia o bem, a gente com toda certeza vai colher o bem. Só que quando a gente semeia o mal, semeia inveja, semeia a roubação, semeia, enfim, tudo aquilo que foge da palavra de Deus, nós iremos colher sobre isso. Porque há um tempo determinado, há um ciclo para todas as coisas. Eu falei esse dia quando abri o culto. São ciclos, querido. O tempo de chorar não é eterno. E o tempo de se alegrar também não é eterno. Para tudo existe um ciclo, para tudo existe um começo, um meio e um fim. Então, para o juízo de Deus tem um começo, tem um meio e tem um fim. Para o amor, a graça de Deus, a misericórdia do Senhor há um começo, um meio e um fim. Porque nós colhemos aquilo que nós plantamos. Então, à medida que você vai plantando coisas boas, você vai colhendo coisas boas. Então, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, sim. E o Senhor é misericordioso, é gracioso, é bondoso. Só que, se você semeia o mal, se você maquina o mal, se você é perverso, você vai colher por aquilo que você semeia. E eu queria contextualizar isso aqui no texto de Amós. Vamos começar com Amós capítulo 1, versículo 3, que diz assim. O profeta Amós vai declarar: assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Damasco e por 4 não retirarei o castigo, porque trilharam a Gileade com trilhos de ferro. Versículo 9: assim diz o Senhor: por 3 gerações de Tiro e por 4 não tirarei o castigo, porque entregaram todos os cativos a Edom e não se lembraram da aliança dos irmãos. Versículo 11: assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Edom e por 4 não retirarei o castigo, porque perseguiu a seu irmão a espada e baniu toda a misericórdia. E a ira despedaça eternamente e retém a sua indignação para sempre. Versículo 13: assim diz o Senhor: por 3 transgressões dos filhos de Amon e por 4 não retirarei o castigo, porque fenderam as grávidas de Gileade para dilatarem os seus termos. Capítulo 2, versículo 1: assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Moabe e por 4 não retirarei o castigo, porque queimou os ossos do rei Edom até os reduziu a cal. Versículo 4, capítulo 2: assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Judá e por 4 não retirarei o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram os seus estatutos, antes se deixaram enganar por suas próprias mentiras, após a qual andaram seus pais. Versículo 6: assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Israel e por 4 não retirarei o castigo, porque vendem o justo por dinheiro e o necessitado por um par de sapatos. Então você vai continuar lendo, querido, e você vai ver o juízo de Deus, que ele fala que não vai retirar o castigo, que por causa disso e daquilo o povo iria colher, e ele não ia retirar o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor, porque não cumpriram com a aliança.
E isso é muito sério, querido. Lá no versículo 10, vai dizer assim: também vos fiz subir da terra do Egito, e 40 anos vos guiei no deserto, para possuíres a terra do amorreu. E dentre vossos filhos levantei profetas, e dentre os vossos jovens nazireus. Não é isso assim, filho de Israel, diz o Senhor. Mas vós aos nazireus deste vinho, e a beber os profetas ordenastes, dizendo: não profetizeis. Então aqui começa a dizer porque é todo o juízo de Deus. O Senhor vai falar assim: olha, eu levantei no meio de vocês profetas, e os jovens você tem dado vinhos, e vocês têm mandado os profetas não profetizar. Então aqui a gente já começa a entender que o povo estava colhendo por situações. E aqui nós vemos que o povo estava rompendo o ciclo natural do Senhor. Porque o que quer dizer o ciclo natural do Senhor? Nós temos um chamado aqui na terra, e quando nós não cumprimos o nosso chamado, nós estamos rompendo o ciclo natural daquilo que Deus criou. Porque se Deus criou uma árvore para frutificar, e você não permite que ela frutifique, então você está rompendo o ciclo natural daquela árvore. E aqui está dizendo assim: olha, eu levantei nazireus no meio de vocês, e vocês estão dando vinho para os nazireus. Então, o que a gente entende? O ciclo natural do nazireu é ser um homem separado. Então aquele povo dava vinho aos nazireus e estava rompendo o ciclo natural de separação do nazireu. Dos profetas, o ciclo natural de um profeta é profetizar. E vai declarar aqui que eles faziam os profetas se calarem, não profetizar. Então aqui a gente já começa a entender porque o juízo de Deus sobre aquelas nações, sobre aquele povo. Porque eles estavam rompendo o ciclo natural da ordem do Senhor. E vamos continuar aqui, querido, porque nós temos um pouco mais à frente aí para entender o contexto. O versículo 14 e 15 vai dizer assim: assim de nada valerá a fuga do ágil, nem o forte corroborará a sua força, nem o valente livrará a sua vida. Então, e não ficará em pé o que leva o arco, nem o ligeiro de pé se livrará, nem tampouco o que vai montado no cavalo livrará a sua alma. E aqui a gente já consegue entender, querido, que quando Deus traz o juízo dele, ninguém pode fugir do juízo de Deus. E mesmo ainda que nós venhamos querer atingir uma misericórdia do Senhor, e nós conseguimos sim atingir a misericórdia de Deus, nós precisamos entender que toda a semente tem um crescimento e tem um fruto. E aqui na palavra vai dizer, aqui o profeta Amós vai declarar que não adianta o povo querer fugir, nem o mais veloz, nem o mais rápido vai conseguir fugir do juízo de Deus. Continuando, capítulo 3, versículo 2 vai dizer assim: de todas as famílias da terra a vós somente conheci, portanto todas as injustiças visitarei sobre vós. Só que o interessante aqui do capítulo 3, versículo 2 é: de todas as famílias da terra vos conheci. Aqui Deus já está declarando sobre Israel. E Israel é a amada do Senhor. Israel era tida como a menina dos olhos de Deus. E hoje nós podemos comparar Israel com nossas vidas, porque nós somos a igreja amada do Senhor, nós somos o povo escolhido do Senhor. Então hoje o Senhor tem um apreço muito grande sobre nós. Não que Ele não havia com o povo, mas aqui no texto, e compreendendo a palavra do Senhor, Deus tem um apreço maior, Deus tem um amor maior sobre Israel. Porque Israel, eu não sei ainda dizer. O pastor sabe também dizer? Eu não sei também, não ouvi ainda alguém dizer porque Deus tinha um apreço maior sobre Israel. Mas Israel era a menina dos olhos de Deus. E hoje eu e você somos, queridos, a Israel do Senhor, a menina dos olhos de Deus. Só que olha o que Deus diz aqui: portanto, todas as vossas injustiças visitarei sobre vós. Queridos, mesmo a mais amada do Senhor, mesmo o mais amado do Senhor, não fugirá da justiça do Senhor.
Nós podemos tentar fugir, podemos tentar correr, podemos tentar ir para longe, mas o juízo de Deus virá sobre nós. E continuando, querido, no capítulo já 4, no versículo 8, vai dizer assim: e andaram errantes 2 ou 3 cidades, indo a outra cidade para beberem água, mas não se saciaram. Contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Feri-vos com queimaduras e ferrugem. A multidão das vossas hortas e das vossas vinhas e das vossas figueiras e das vossas oliveiras foi comida pela locusta. Contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Enviei a peste contra vós, à maneira do Egito. Os vossos jovens matei a espada, e os vossos cavalos deixei levar presos, e o fedor dos vossos exércitos fiz subir ao vosso nariz. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Então aqui a gente entende, querido. A gente vai ler no versículo 8, 9 e 10, que o Senhor diz: olha, o povo terá sede, mas não encontrarão de beber, e ainda que bebendo, eles não se saciarão, porque eles não se converteram a mim, porque eles não converteram o seu coração. E queridos, a gente vai continuar lendo aqui, mas o que eu quero que você já comece a entender é que tudo aquilo que nós passamos, nós temos uma colheita, e se nós começarmos a olhar para o lado, talvez nós estejamos colhendo aquilo que nós estamos semeando por anos e anos de evangelho. Aqui vai falar no capítulo 8, olha, eles vão beber, mas eles não vão se saciar. Eles vão beber da água, mas eles ainda terão sede. Por que disso? Porque eles não se converteram a mim, porque eles não se converteram de todo o coração. Então, nós aí começamos, já dá para se entender o porquê do juízo de Deus, porque talvez nós não estamos convertidos com um coração sincero ao Senhor. No capítulo 5, versículo 4, vai dizer assim: porque assim diz o Senhor, a casa de Israel: buscai-me e viverei, e vivei. Então, queridos, o Senhor sempre dá uma chance para o seu povo se arrepender, para o seu povo buscar a sua face e para o seu povo continuar a ter vida nele. O problema é que, ainda que a mensagem do Senhor venha e nós venhamos ouvir e venhamos entender, a gente não está disposto a ouvir a voz do Senhor, a se converter. E continuando, querido, no capítulo 8 já está acabando para a gente contextualizar aqui. No versículo 11 vai dizer assim: eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, não sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Queridos, Deus decreta um tempo em que o povo terá fome e sede, mas não fome e sede de comida, de água, mas fome e sede de ouvir a palavra do Senhor. E sabe o que eu tenho entendido nesse tempo? Que nós já estamos experimentando de uma fome e uma sede de Deus, porque Jesus é o próprio amor, Deus é amor. E querido, se nós pararmos para olhar à nossa volta, quanta falta de amor nós não temos visto no mundo, nas pessoas à nossa volta. Quanta falta de amor nós não temos visto ao nosso redor. Se nós pararmos para olhar o jornal aí, você vai ver quanta falta de amor tem tido no povo. E é uma fome e sede da presença do Senhor. É uma fome e uma sede da manifestação da glória, do amor de Deus que nós temos visto. E nós precisamos começar a olhar para o lado para entender os tempos. E nós precisamos começar a olhar ao nosso redor para entender os tempos que nós estamos passando. Porque Deus é um Deus de processo. E eu creio que nós estamos colhendo coisas que nós semeamos. E não só num geral, mas na nossa vida pessoal. Eu tenho visto que nesse tempo, onde nós estamos passando aí essa dificuldade, que muitas pessoas têm colhido aquilo que ao longo dos anos elas têm semeado. Tem roubado a empresa, tem roubado no seu trabalho, tem perdido o emprego. Não tem sido fiel no seu casamento, não tem sido fiel ao matrimônio e tem
colhido separações. Eu estava vendo o jornal e vi que aumentou muito, drasticamente, o índice de separação. Mas o que é isso? Eu vejo que são tudo colheitas daquilo que nós semeamos com o tempo. Semeamos infidelidade, semeamos injustiça. E queridos, nós estamos colhendo o fruto da nossa plantação. E o interessante disso, Amós tem 9 capítulos. E no capítulo 9 vai começar a falar sobre o que Deus queria restaurar com o povo, com a nação dele. Em 8 capítulos Deus fala sobre juízo. Deus fala sobre aquilo que aconteceria com o povo se eles não se convertessem, porque eles não se converteram. Deus vai trazer justiça sobre o povo. E no capítulo 9 vai começar a falar sobre uma restauração. E nós precisamos entender o que é restauração. Porque restauração não é Deus fazer algo novo. Restauração não é Deus fazer algo do nada e ser algo novo. Restauração é voltar à essência, aquilo que foi perdido. E quando eu ministrei na igreja no começo do ano sobre restauração, eu falei sobre isso. Eu faço curso de pintura. E quando alguém traz um quadro para o meu professor para ele restaurar, a pessoa não quer um quadro novo. A pessoa ela quer o mesmo quadro, mas restaurado, com uma nova vida, com uma nova aparência. Mas a essência continua sendo a mesma. E restauração é isso, querido. Restauração é trazer à tona, é trazer a essência aparente. Aquilo que foi desgastado, aquilo que foi se rasgando com o tempo, eu consertar e eu trazer à tona a beleza novamente daquilo que era a essência daquilo. Daquilo que era a essência daquilo. Daquilo que era a essência do objeto, seja do que for. Então restauração é trazer à tona a essência, é aquilo que foi perdido. E aqui no capítulo 9, Deus fala sobre uma restauração. E é essa restauração que nós precisamos trazer para o nosso dia. Em Amós 9:11 vai dizer assim: naquele dia tornarei a levantar a tenda de Davi, que caiu, e taparei as suas aberturas, e tornarei a levantar as suas ruínas, e a edificarei como nos dias da antiguidade. E querido, Deus tem falado muito fortemente comigo sobre a restauração da tenda caída de Davi. Há um tempo atrás Deus mandou eu estudar sobre isso, e sobre Minas de Adoração, Jedutum, mas enfim, e caiu no meu esquecimento. Só que eu comecei a ouvir muitas palavras sobre a tenda caída de Davi, sobre a tenda caída de Davi. E eu entendi que eu precisava estudar sobre isso, que eu precisava entender o que foi a tenda de Davi, porque Deus queria restaurar a tenda caída de Davi, o que era a tenda de Davi. E eu comecei a entender em Deus o que era a tenda de Davi, e que eu precisava restaurar a tenda de Davi, que estava caída em minha vida. E eu vejo que na nossa nação, no mundo, nós precisamos restaurar a tenda caída de Davi. Mas o que era a tenda caída de Davi? A tenda caída de Davi era o lugar de intimidade, era o lugar de adoração contínua, era o lugar de acesso ao Santo dos Santos, mas de uma forma simples. Porque, queridos, a tenda de Davi era uma tenda simples. Uma tenda de Davi montou e colocou lá a Arca da Aliança, para que ele, juntamente com os sacerdotes e o povo, pudesse acessar a presença do Senhor. Só que, queridos, havia antigamente, só para a gente entender, templos muito melhores, maiores, mais luxuosos do que a tenda caída de Davi. Mas por que Deus manda a restauração de tenda caída de Davi? Quando Deus declara através do profeta Amós, por que Ele manda restaurar a tenda caída de Davi, sendo que poderia ser a restauração do templo de Salomão? Eu não fui ainda, mas há uma réplica do templo de Salomão aqui em São Paulo, algo gigantesco, grandioso. Por que Deus não declarou que queria a restauração do templo de Salomão?
Por que Deus não declarou que queria a restauração, ou até mesmo da tenda de Moisés, que Moisés levantou? Deus poderia ter dito que queria um novo tempo, mas Deus declarou que queria a restauração da tenda caída de Davi. Sabe por quê? Havia um segredo na tenda de Davi. Havia um lugar de intimidade, um lugar de acesso contínuo à presença do Senhor. Lá era um lugar de adoração. Lá era um lugar onde as pessoas manifestavam a presença de Deus, e era livre o acesso, e o acesso era tremendo. Se você for ler, você vai ver como era constante a adoração ali. Você vai ver como o povo se alegrava, como o povo se entregava, e como era simples. E como era simples aquilo que Davi havia erguido. Eu queria acompanhar com o texto com vocês. Vai lá em Crônicas, vai falar um pouco sobre isso. Abra aí comigo, querido, em Crônicas. Em 1 Crônicas. 1 Crônicas 6. 1 Crônicas 16, 37. 1 Crônicas 16, 37 vai falar assim: então Davi deixou ali, diante da arca do concerto do Senhor, Asaf e seus irmãos para ministrarem continuamente perante a arca, segundo ordenaram para cada dia. Então aqui a gente já consegue ver uma característica da tenda caída de Davi. Continuamente havia louvor, havia adoração naquele lugar. E queridos, será que nós continuamente temos sido um altar de adoração ao Senhor? Será que nós, igreja do Senhor, temos entendido que nós precisamos constantemente estar em adoração ao Senhor? E estar continuamente em adoração ao Senhor não é a todo momento estar cantando ou estar tocando ao Senhor. A adoração vai muito mais além do que isso. A adoração é expressão de amor. A adoração é uma forma de vida. E será que nós continuamente temos sido perante ao Senhor a própria adoração, que é a expressão de amor ao Senhor? Será que nós continuamente temos sido esses? Ou nós somos adoradores do Senhor hoje e amanhã nós se esquecemos de quem o Senhor é? Nós hoje somos adoradores fervorosos, nós oramos, lemos a palavra, e amanhã nós abandonamos ao Senhor e esquecemos aquilo que Deus fez por nós. O que nós vemos no meio do povo de Deus são pessoas que hoje são crentes e passa um dia, passa dois, não se lembram mais de quem é Jesus, estão fora da presença do Senhor, porque ir à igreja não é sinônimo de ser um adorador do Senhor. E é isso que tem se provado nesse tempo, onde a igreja não está tendo cultos, onde as pessoas não estão podendo ir a um lugar a cultuar. Tem se revelado o coração de muitas pessoas, aonde nós vemos que, na verdade, a pessoa era uma religiosa. Ela estava cumprindo um trato ali com Deus, de olha, eu vou participar dos cultos aqui. Agora que não está tendo culto mais, eu não sou crente. Queridos, eu vejo muitas pessoas longe da presença de Deus, porque não estão cultuando ao Senhor, fisicamente num lugar. Porque o nosso culto a Deus não se restringe à igreja, à Fluir das Águas, ao lugar que nós estamos aqui. O nosso culto ao Senhor é diário, é constante, é todos os dias, é a todo momento. Só que o que nós temos visto, e eu creio que você tem visto também, são pessoas que se dizem crentes só porque participam de culto, mas se você for olhar a vida da pessoa hoje, ela está longe da presença de Deus. E querida, a nossa vida com o Senhor não pode se restringir a cultos na igreja. E foi isso que Deus falou no meu coração. Porque se Deus me chamou para ser um profeta na mão dele, como um vaso na mão do oleiro, eu não posso ser um profeta só na igreja, só não quando tem culto. Isso vai muito mais além. E se nós somos filhos de Deus, nós não somos filhos de Deus só porque nós vamos à igreja.
Nós somos filhos de Deus porque nós confessamos ao Senhor, porque nós rendemos a nossa vida ao Senhor. O problema é que nós estamos que nem o povo de Amós, um povo que não se converteu ao Senhor, um povo que não converteu o seu coração, e por isso está colhendo grande desgraça. Porque, queridos, tudo aquilo que o homem semear, ele vai colher. São ciclos, e você vai colher aquilo que você semear. Se você semeia justiça em Deus, você vai colher justiça em Deus. Mas se você vem semeando um coração infiel ao Senhor, é isso que você vai colher nesses dias difíceis. Porque eu creio que os dias maus virão sobre todos. Porém, aqueles que são fiéis no Senhor, eles estão guardados debaixo das asas do Senhor. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então, se eu habito no Senhor, se eu estou no Senhor, eu vou descansar mesmo em meio à luta. E assim como uma águia, a pastora já ministrou várias vezes sobre a águia. A águia, ela sobrevoa a tempestade. Ela está acima da tempestade. Então a tempestade vem e a águia vai por cima da tempestade. E assim são aqueles que estão escondidos no Senhor. Pode vir tempestade, ela até pega um pouco da tempestade, mas ela vai passar por cima da tempestade. E os fiéis são exatamente esses. Aqueles que em meio ao transtorno, em meio à tempestade, pode até passar pela prova, mas passa a prova dando glória a Deus. E entende que é um curto espaço de tempo. O problema é que muitas pessoas não converteram seu coração ao Senhor. O problema é que a igreja do Senhor está cheia de pessoas vazias. E nós podemos ver isso ao nosso redor. Olha o que tem acontecido no mundo. Só que essas pessoas vazias preferem criticar, preferem apontar, preferem maldizer, preferem murmurar. Só que será que essas pessoas que se dizem filhos de Deus, que são convertidas e murmuram e falam mal e degrinem a imagem de pessoas, do governo, será que na mesma proporção que elas murmuram, falam mal, elas oram, elas abençoam? E a resposta é sempre não. Porque as pessoas críticas, as pessoas que falam mal, eu tenho absoluta certeza que elas não oram na mesma proporção do que reclamam. Sabe por quê? Os filhos de Deus, ainda que trazendo hoje a mensagem para o nosso governo, sobre o nosso governo, as pessoas que não concordam com o governo, mas são filhos de Deus, ainda que elas tenham opinião contrária, elas não saem falando mal, elas não saem reclamando, mas elas colocam o joelho no chão e oram e apresentam a nação ao Senhor, e apresentam os líderes ao Senhor. Mas as pessoas que criticam, que falam mal, são aquelas que não abrem a boca para orar. Ou não, e eu digo isso, não oram na mesma proporção que reclamam. Porque quantas pessoas nós vemos ao nosso lado reclamando, falando mal? Só que será que se essa pessoa gastasse o tempo de oração que ela passa reclamando, será que se nós, os filhos de Deus, que dizemos que somos convertidos ao Senhor, fizéssemos isso, será que a nação estaria do jeito que está? Será que se tantas pessoas que murmuram e reclamam, e eu estou falando de filhos de Deus, se levantassem para orar, a nossa nação estaria como está hoje? Nós precisamos entender que nós precisamos converter o nosso coração, mudar a nossa mente, ter uma metanoia, uma mudança de mente, uma mudança de atitude, para alcançar as verdades do Senhor. A tenda caída de Davi, a restauração disso é a restauração dessa intimidade, dessa vida com Deus, dessa entrega ao Senhor, que o povo não tem tido. Queridos, o livro de Amós é claro isso, o juízo de Deus vem sobre o povo que não o aceita como Salvador, que não confessa ao Senhor. Só que há chance, queridos, e nós estamos sobre um tempo de restauração. Nós estamos debaixo de uma palavra profética de restauração.
E nós precisamos restaurar aquilo que nós temos perdido com o tempo, aquilo que a igreja tem negligenciado, aquilo que nós temos deixado para trás, que é a simplicidade. Porque o Evangelho de Deus nunca foi só eu ir numa igreja cultuar o Senhor. O Evangelho de Deus vai muito além disso. O Evangelho de Deus não vai conforme as minhas vontades, conforme as minhas necessidades. As pessoas morriam pelo Evangelho de Deus. Então, se o Evangelho de Deus fosse conforme a minha vontade, eu estaria na minha casa e não sairia para nada. Por quê? Porque eu posso me contaminar com o vírus. Mas o Evangelho de Deus não se move conforme a nossa vontade, conforme a nossa necessidade. O Evangelho de Deus se move conforme a ordem do Senhor. E o que você e eu precisamos entender é que filhos precisam manifestar a glória do Senhor. Na palavra vai dizer que a terra clama pelo manifestar dos filhos de Deus. E se a terra clama, porque não há quem domine ela. E eu creio que o Senhor nos chamou para dominar. Deus, quando cria Adão e Eva, Ele fala assim: olha, domine vocês sobre os animais, domine vocês sobre tudo aqui. Deus nos chamou para dominar. E eu quero que você entenda isso de uma forma natural, tá, querido? Que não estou falando que você é um louco dominador, que tem que... Estou dizendo que o Senhor te chamou para dominar sobre as coisas do reino dEle. O Senhor te chamou de rei, de sacerdote, de geração eleita. Então Ele te chamou para um domínio sobre o pecado, aonde não é o pecado que te domina, e sim você diz: olha, o pecado não vai me dominar. Aonde o mal acontece, eu levanto minha voz e eu declaro: não, isso não é desse jeito, isso não é dessa forma. Eu vou colocar o meu joelho no chão e eu vou orar pelo Rei dos Reis, pelo Senhor dos Senhores. O que falta em nós é clamor. O que falta em nós é restaurar a tenda caída de Davi. É uma adoração extravagante. Davi, quando vem trazendo a arca, Mical fica escandalizada com Davi e fala assim: mas como é que pode um rei vir desse jeito, se mostrando dessa forma aí, dançando desse jeito perante ao Senhor? E queridos, na palavra do Senhor, você via somente mulheres dançando dessa forma extravagante assim. E é exatamente essa essência que o Senhor quer que nós venhamos restaurar. A extravagância de não ter medo de manifestar quem Deus é. Porque vão se levantar Micaus e dizer assim: olha, o que vocês estão fazendo? Que xaropada é essa? E eles vão dizer, e nós vamos dizer: eu estou adorando ao meu Deus, eu estou manifestando quem Deus é, eu estou manifestando a verdade do Senhor sobre a terra. E é por isso que a terra clama pelo manifestar dos filhos. Porque os filhos não entendem que precisam ser como Davi. O pastor vai ministrar domingo, eu não sei nem o que ele vai ministrar, sobre o homem segundo o coração de Davi. O homem segundo o coração de Deus, misericórdia. Mas Davi foi bênção. Mas é homem segundo o coração de Deus. Só que são homens como Davi, que não tem medo de manifestar quem Deus é. E é por isso que eu entendo que Amós que vai declarar que Deus queria restaurar a tenda caída de Davi. Porque Davi foi um homem segundo o coração dele. Davi entendia o que era ser filho. Davi entendia como ele deveria agir como filho. Davi era posicionado em Deus. Davi pecou, Davi falhou. Davi foi adúltero, Davi foi um homicida. Mas não são os nossos pecados que nos definem. É o quanto de arrependimento nós temos tido perante ao Senhor. E arrependimento, querido, é mudança de mente, mudança de atitude. E é isso que nos define em Deus. E por isso que Deus fala através de Amós: olha, eu quero que se restaure a tenda caída de Davi. Porque Deus quer naquele tempo que se levantem esses homens e essas mulheres de Deus, que tenham um coração como o de Davi. Um coração simples, puro, mas entregue. E queridos, para nós entendermos aqui, quando Deus vai trazer a arca,
Quando Davi vai trazer a arca, Deus mata Uzá, porque a arca cai e ele vai segurar com a mão a arca. Só que havia um modo de carregar a arca do Senhor, é por isso que Deus mata Uzá. E aí Davi entende, Davi faz todos os trâmites para carregar a arca da forma correta. Então, queridos, o que a gente entende com isso? Ser como Davi é ser simples, mas é agir conforme a vontade do Senhor. É agir conforme as ordenanças de Deus. É agir com honra ao Senhor. É agir com sabedoria perante ao Senhor. É agir debaixo das mãos do Senhor. Queridos, eu vejo que tudo aquilo que tem acontecido no mundo é fruto daquilo que nós semeamos. Porque essa doença, essa peste que tem nos assolado, não foi obra do acaso. Não foi porque um dia alguém acordou e falou: vai um vírus e está com vírus. Queridos, eu vejo que tudo isso é juízo de Deus sobre a nação, sobre as nações. Só que eu entendo que o que Deus pede para nós nesse tempo é a restauração daquilo que a igreja perdeu com o tempo, daquilo que ficou lá atrás, com os apóstolos, com os profetas, com o povo de Deus. É a essência da simplicidade, da honra, da glória de Deus. Então, por isso, querido, eu quero que você entenda nesse tempo que ser igreja não é ir à igreja. Ser igreja não é ir um domingo, uma terça, uma sexta, uma quarta, um sábado cultuar ao Senhor. É eu carregar dentro de mim a presença do Senhor. É eu entender quem eu sirvo, o Deus que pode todas as coisas, e manifestar a presença e a glória dele. Que nós possamos entender nesse tempo que nós precisamos buscar arrependimento em Deus. Que nós precisamos buscar em Deus quais são os próximos passos que nós devemos dar. Porque, queridos, a terra clama pela manifestação dos filhos de Deus. A terra clama por sua presença. A terra clama pelos frutos que você pode gerar. A terra clama pela sua voz. A terra clama por sua oração, por sua intercessão. E aí você vai abraçar essa ideia, você vai abraçar o reino do Senhor, ou você vai continuar murmurando e vivendo um evangelho que foge de Jesus, que foge daquilo que o Senhor realmente é. Queridos, nós precisamos converter o nosso coração. Nós precisamos converter a nossa mente. Eu entendo que Deus não quer pessoas perfeitas. Ele quer pessoas arrependidas. Ele quer pessoas com o coração prostrado diante dele. E é isso que nós precisamos restaurar nesse tempo. A tenda caída de Davi. Aquilo que se perdeu com o tempo. Para que nós possamos viver um novo tempo, uma nova história. Para que nós possamos adentrar em Canaã. Enquanto nós continuarmos murmurando, enquanto nós continuarmos reclamando, e até andando talvez com Deus, até andando debaixo da mão do Senhor, debaixo da nuvem, debaixo da coluna de fogo, mas enquanto nós estivermos com esse coração fora da presença do Senhor, nós não iremos adentrar Canaã. O povo de Israel é um exemplo claro disso. O povo de Israel caminhou com o Senhor no deserto. E eles caminharam debaixo da coluna de fogo, debaixo da nuvem. Só que de tanto murmurar, de tanto falar mal, eles não adentraram em Canaã. Eles saíram do Egito
foram libertos, deixaram de ser escravos, mas continuaram com a mentalidade humana. E essa é a mentalidade que nós precisamos mudar. Nós não vivemos mais nesse mundo, a nossa morada é celestial. E nós precisamos ter essa mentalidade de filhos de Deus. E por isso, querido, entenda nesse tempo que você precisa restaurar no Senhor a sua intimidade, a sua entrega, a sua adoração contínua ao Senhor. O que nós precisamos é converter o nosso coração ao Senhor. Amém? Eu queria orar com você, querido, mas eu queria dizer essa última coisa. Entenda o tempo que você está vivendo, querido. Entenda a estação que você está vivendo. Isso aqui é um ciclo. Tem um começo, um meio e um fim. Tudo isso vai passar. Só que você precisa ter na mente que tudo isso está revelando quem você é. Tudo isso está revelando quem realmente domina o seu coração. Se é o Senhor ou se são as coisas desse mundo. Então escolha se arrepender, escolha viver uma vida íntegra com o Senhor, que você possa ser achado no coração de Deus, e não que você venha ser achado em meio ao pecado, em meio à injustiça, em meio ao mundo, mas que as pessoas olhem para você e vejam em você um homem e uma mulher segundo o coração de Deus, um homem e uma mulher que restaurou a tenda caída de Davi. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos aí, querido. Pai, em nome de Jesus, eu quero te dar graças, Senhor, pela sua bondade, pela sua misericórdia, Jesus. Eu quero orar e pedir para que o Senhor venha trazer à nossa mente, Senhor, a verdade do teu evangelho, Pai. Jesus, nós talvez estamos muito longe, Senhor, da real presença do Senhor. Mas Deus nos leva a converter o nosso coração, nos leva a mudar a nossa mente, nos leva, Jesus, ao lugar secreto, Pai. Que haja uma fome e uma sede em nós, Pai, de fazer a Tua vontade, Jesus. Pai, que nós possamos encontrar arrependimento no nosso coração, Deus. Que nós possamos, Deus, ser como Davi, Senhor, simples, Senhor, mas homens e mulheres de Deus, que continuamente, Senhor, entendem o propósito e chamado e que vivem debaixo, Senhor, da potente mão do Senhor. Pai, no nome de Jesus eu oro para que o Senhor venha assim revelar, Senhor, quem são os joios e quem é o trigo, Senhor, no meio do teu povo, para que nós possamos começar a caminhar, Senhor, debaixo da vontade do Senhor, Pai. Que o Senhor revele sim, Senhor, quem tem sido o joio no meio do teu povo, Pai, para que nós possamos, Deus, começar a partir fora do joio, Pai. No nome de Jesus, que nós possamos ser a geração de Davi, a geração de Josué e de Caleb, Senhor, a geração de bom relatório, Senhor, a geração, Senhor, de coração sincero, Pai, a geração de um coração arrependido, Senhor. Nos levanta, Senhor, como águia, Senhor, que em meio à tempestade sobrevoa, Pai, que em meio à tempestade, Pai, entende que o justo, que o homem de honra, Pai, ele ainda que passe pelo vale de ossos secos, ele não precisa temer mal algum, porque é o Senhor quem está conosco, porque é a tua vara e o teu cajado que nos consolam, que o Senhor é o nosso bom pastor, Pai. No nome de Jesus, muda a nossa mente, Pai, converte o nosso coração, Jesus. Eu oro para que nesse tempo nós possamos entender o nosso real papel no reino do Senhor, Pai. Revela o nosso coração, Senhor, e que haja misericórdia para que nós possamos mudar, Jesus, porque ainda há tempo de se arrepender e mudar, Senhor. Ai daqueles, Senhor, que não tiverem, Senhor, um coração arrependido, e que no grande dia se encontrarem em falta com o Senhor, Pai, mas que nós possamos ser achados em Teu coração, Pai. Que ainda haja tempo sobre nós de se arrependermos e buscarmos a Tua face, Jesus. Eu oro, Pai, para que nós possamos, Deus, entender a nossa mentalidade de filhos, Senhor, e viver o Kairos do Senhor, no nome de Jesus. Amém, queridos?
Que nós possamos ver esse tempo, que nós possamos ver essa estação e que nós possamos passar por tudo isso confiante no Senhor, amém? E só um recado, querido, domingo nós temos a ceia, será das 10 a meio-dia, e marque um horário, querido, mande mensagem do pastor aí para não haver muvuca, amém? Vem aí com máscara, vem aí tudo certinho para tomar a ceia do Senhor. E lembrando que se você faz parte do grupo de risco, faça a ceia na sua casa, querido, amém? Com a sua família aí. Não deixe de fazer a ceia do Senhor, mas se você for vir, avise o pastor e marque o horário, amém? Que Deus te abençoe, tenha um final de noite abençoada e uma paz do Senhor, amém?